Jesus mudou? Claro que não. Jesus continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Gostaria nesse momento de estar lendo um texto bíblico que se encontra lá em Hebreus. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história das Assembleias de Deus quando começou no Brasil, nós ficamos com saudade. E eu pergunto, através deste vídeo, pastores, o que foi que aconteceu? Jesus mudou? O que aconteceu, pastores, que vocês levaram uma igreja de Cristo, uma igreja que foi chamada para viver na santidade, e vocês agora estão levando a igreja num ritmo mundano? A pergunta através deste vídeo e desse canal é: o que foi que aconteceu, pastores? Jesus mudou? Eu acredito que não. Jesus jamais vai mudar, porque ele permanece para sempre. Está aqui na palavra dele. A Bíblia é bem clara em dizer, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Santificação é ser separado do pecado. A igreja foi chamada para ser separada do pecado. A igreja não pode se contaminar com as coisas do mundo. Jesus, ele orando ao Pai, ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para fazer a diferença entre o santo e o profano. Nós somos transformados por Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Então nós somos testemunhos do poder da palavra na nossa vida. E é por isso que lá em Malaquias 3:18 está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu também gostaria de ler neste momento aqui em Tiago. Vamos lá ver o que está falando aqui em Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diz assim Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 2, e o versículo 15 está escrito: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu pergunto, pastores, vocês que conhecem a Bíblia, o que aconteceu com os pastores que levaram a igreja à vaidade, ao pecado, às coisas que não agradam a Deus? Porque a igreja tem que ser santa. Jesus vem buscar um povo santo. Vamos lá para 1 Pedro. Eu vou mostrar na Bíblia, para você dizer que eu não estou falando coisa de mim mesmo. É Bíblia, e quem não obedece a palavra, infelizmente não entra no céu. Não adianta você conhecer a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e não obedecer. Porque Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você, mas porém ele não obedece. E no céu só vai entrar quem é obediente. A gente fica triste em saber a situação que está a igreja hoje.
A igreja, quando iniciou aqui no Brasil, a Assembleia de Deus, eu estou falando da Assembleia de Deus. Não estou falando de outros ramos pentecostais que têm surgido, não. Eu estou falando da Assembleia de Deus. Quando ela começou através de santidade. Santidade e justiça perante o Senhor todos os dias. Hoje, a Assembleia de Deus está uma vergonha. Eu falo isso aqui sem medo de errar. Os púlpitos de muitas Assembleias de Deus, somente essas grandonas que tem por aí, eles estão deixando subir no púlpito políticos corruptos, pessoas que são envolvidas na maçonaria. E a Bíblia diz para separar o santo do profano, e isso não tem acontecido. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, está no plural, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. O santo é diferente do profano. Nós acabamos de citar um versículo que está em Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 18, que diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem que ser diferente. Não adianta dizer que é uma pessoa salva por Jesus, mas as obras lhe reprova. São obras do maligno. Quem é de Jesus, ele pratica a justiça. É o que está escrito lá no Evangelho que escreveu nosso irmão Lucas. Vamos ver aqui no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, e o versículo 75. Vamos conferir na Bíblia, que a Bíblia não deixa dúvida. Veja bem, Lucas, capítulo 1, versículo 35 diz. Vamos ler o 74. 74 e 75, irmão. Capítulo 1 de Lucas, 74. De conceder-nos que, libertado das mãos do nosso inimigo, o servimos em temor. Capítulo 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Pastores, o que aconteceu? Jesus mudou? A palavra de Deus mudou? A palavra de Deus mudou? Não mudou. Sabe quem mudou? Foi os pastores. Os pastores não pregam mais santidade. Os pastores não pregam mais a respeito do arrependimento. A igreja tomou outro rumo. A igreja agora quer saber de prosperidade. Jesus nunca apresentou prosperidade para ninguém. A mensagem de Jesus era: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem de Jesus era: as raposas têm os seus confios, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde inclinar a cabeça. A mensagem de Jesus era essa: não preocupeis com o que é a vez de comer, de beber. A mensagem de Jesus sempre foi essa, enviando os discípulos dizendo: ide, pregai acerca do reino de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 7 e 8. O 8 ele está dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graças é para dar. Mas hoje está o contrário. Eles estão vendendo a palavra de Deus. É por isso que não tem mais libertação. É por isso que não tem mais cura divina. É por isso que não tem mais manifestação do Espírito Santo. Porque a igreja entrou em outro caminho. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Ele escreve lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1. Nos últimos tempos, que já estamos vivendo esse último tempo. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo esse período, meus irmãos, quando a igreja largou a santidade,
o Espírito Santo também sai. Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo jamais vai guiar uma igreja que ela está no pecado. Primeiro vem o conselho de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí quando há o arrependimento e nós largamos o pecado, aí o Espírito Santo entra. Porque quem dirige a igreja é o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara em dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem fala com a igreja, com nós que somos a igreja, não é quatro paredes que é a igreja, é o Espírito Santo. E eu quero perguntar mais uma vez, pastores, o que aconteceu? Pastores que são tão sábios, têm uma sabedoria profunda, mas levaram a igreja para o caminho errado. Você sabe o problema da igreja de Laodiceia qual que era? O problema da igreja de Laodiceia é que eles se reuniam para cultuar, mas Jesus ficava de fora. Jesus ficava do lado de fora. Hoje não está sendo diferente. Em muitos lugares, as pessoas estão se reunindo, mas Jesus fica do lado de fora. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que o que separa nós de Deus é o pecado. Ah, mas lá nós sentimos a presença, nós louvamos, nós sentimos. Vocês sentem, na verdade, emocionalismo. Aquilo que vocês sentem, onde está o pecado, porque Deus não está lá, Deus não habita onde tem pecado. O que vocês sentem, na verdade, é emoção. É emocionalismo. É que nem, vamos lá. Quando você vai a um show de um artista, vamos usar aqui a pessoa do cantor Roberto Carlos, que Deus tenha misericórdia e salve a alma dele e dos outros. Você se emociona com ele cantando, não é? É a mesma coisa. Agora, a obra do Espírito é diferente. Isso nós não estamos vendo dentro das igrejas. As abominações entraram dentro da igreja. Eu estou falando da Assembleia de Deus. Esses líderes que hoje em dia colocam em cima dos púlpitos, porque púlpito é sagrado. Lugar do sacerdote oferecer sacrifício é só o sacerdote. Não é outras pessoas. E eu não estou falando aqui, nós temos vídeo. Nós temos prova no YouTube. Que nos púlpitos de uma grande igreja aí da Assembleia de Deus subiu o Temer, Eduardo Cunha, Dilma e outros políticos corruptos. Onde, na verdade, os irmãozinhos que são humildes, que são homens de Deus, mulheres de Deus, não têm oportunidade para subir lá. Mas esses camaradas sobem. É por isso que a igreja está nessa situação. Deixaram os preceitos, deixaram a santidade, deixaram de obedecer o Deus Todo-Poderoso. Porque a igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja santa. Na verdade, só existe duas igrejas diante dos olhos de Deus. Uma que vai subir e a que vai ficar. A que vai subir é a igreja da santidade. É a igreja que obedece. É a igreja que é perseguida, afrontada, porque Jesus disse, por amor ao meu nome e ao evangelho, vocês vão ser odiados. Se possível, vão ser levados aos tribunais. Essa é a igreja de Cristo. Mas a igreja que está junto com o mundo, essa não sobe. Eu te falo, em nome de Jesus, com toda certeza, não sobe. Porque se subir, a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia jamais é mentira. A Bíblia é a verdade. Escute o que está falando aqui em 1 Tessalonicenses. Escute. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tá vendo? Deus nos chamou para a santificação. Quando a Assembleia de Deus, ela vivia uma vida em santificação, havia dentro da Assembleia de Deus um poder verdadeiro, manifestação do Espírito Santo. Mas hoje, irmão, o que tem dentro da Assembleia de Deus, em muitas igrejas da Assembleia de Deus, sabe o que é? O pecado, a prostituição, a fornicação. Eles deixaram de obedecer à santidade. Mas a Bíblia é bem clara. Sem santificação, sem santidade,
ninguém vai ver o Senhor. E volta a falar. Você sabe disso. A palavra santo quer dizer separado. A igreja tem que ser separada somente para Cristo Jesus. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Mas essa que se envolveu com pecado, Deus está longe. Amém? Que o Senhor conceda mais uma oportunidade para mim e para você. Que o Senhor use de misericórdia para conosco. Que o Senhor alcance todos aqueles que estão com os coração aquebrantado. Que o Senhor alcance aqueles que não conhecem ainda a verdadeira palavra. E que o Senhor tenha de misericórdia de todos nós. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.